Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nossa aula de Direito Constitucional 3. Nós vamos tratar hoje do mandado de injunção, né? Pessoal aí que está nos acompanhando, está assistindo aqui a nossa aula. Então, hoje a gente vai tratar aí do mandado de injunção, tá? Previsão constitucional, então, do mandado de injunção. Regra lá do artigo 5º, inciso 73. Lá diz o seguinte, que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar do mandado de injunção, regra lá do artigo 5º, o inciso 71. Lá diz o seguinte, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos tentar entender isso daqui, vamos tentar compreender aqui o alcance da expressão contida no inciso 71 do texto constitucional. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa registrar aí é que o mandado de injunção é espécie de ação constitucional, ou seja, é um right, um remédio constitucional previsto, né, no artigo 5º da Constituição. Portanto, ele então é classificado como um direito fundamental, tá? Como um dos direitos fundamentais, né, lá do artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá? Que mais a gente precisa aí registrar é que ele tem a sua natureza civil e é regulado por meio de um procedimento especial, tá? Então, sempre que alguém pretender viabilizar o interesse, né, ou viabilizar o exercício, né, melhor dizendo, de direitos, de liberdades constitucionais ou de prerrogativas inerentes à nossa nacionalidade, à nossa soberania ou à nossa cidadania, que estão inviabilizados por falta de norma regulamentadora, daí então surge, né, a pretensão aqui do mandado de injunção para o exercício, ou seja, para a correção, né, dessas prerrogativas, tá? Então, portanto, tem o intuito aí de combater o que alguns doutrinadores chamam de síndrome de inefetividade das normas constitucionais, tá? Então, olha só, o mandado de injunção, então, o remédio constitucional apto a proteger direitos subjetivos que não se concretizaram ou que estão impossibilitados, né, de se concretizarem em razão da falta, ou seja, da inexistência de uma norma regulamentadora, tá ok? Vamos entender aqui então rapidamente quais são as finalidades, tá? Vamos aqui então trazer um pouquinho aqui para baixo aqui para a gente poder tratar então das finalidades. Podem ser então identificados primordialmente, tá? Ou seja, para viabilizar, para concretizar o exercício de direitos previstos na Constituição, tá? Ou então
pode ser manejado também de forma secundária, que é quando ele tem a incumbência, né, o objetivo, né, de combater a inércia dos poderes públicos, tá? A inércia aqui é a omissão constitucional justamente desses exercícios e garantias previstos na Constituição, tá ok? Tá? Quais são, então, os requisitos para o cabimento do mandado de injunção, tá? Primeira coisinha aí que eu quero que vocês registrem aí, ele sempre será cabível na ausência de norma regulamentadora que torne inviável, ou seja, que prejudique, né, o exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então vamos lá, vamos conhecer aqui, porque são 3 os requisitos referidos no remédio para que ele seja validado, tá? O primeiro requisito que vai aparecer para a gente aí, então, tá? É a norma constitucional de eficácia limitada, impositiva e desprovida de regulamentação. Portanto, não pode ser aquela norma constitucional abstrata, tá? Ela tem que ser de eficácia limitada e impositiva, ok? Tá? Vamos só aqui, eu quero ponderar com vocês aqui, tá? Alguns aspectos importantes aqui com relação a esse item 1 aqui. O primeiro que eu quero pontuar com vocês aqui é que o STF já definiu que, tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a exercitou, não há direito constitucional já criado e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora, tá? Então, a primeira regrinha aí que a gente vai encontrar aí, o primeiro aspecto aí que eu quero que vocês pontuem aí é com relação à existência de mera faculdade conferida ao legislador que ainda não a exercitou. Então, nesse caso aí, não é considerado, então, tá, o direito constitucional já criado e cujo exercício depende, né, de norma regulamentadora. O segundo aspecto aí que eu quero que você registre aí para mim, por favor, é que não é cabível o mandado de injunção em relação à falta de cumprimento de norma infraconstitucional. Por exemplo, no caso de faltar um decreto que regulamenta e permita a fiel execução da lei. Ou seja, a regulamentação do direito, ainda que de forma precária, não autoriza, né, o manejo do mandado de injunção. O mandado de injunção, portanto, é só para aqueles casos em que há a ausência completa da normatização. Ok? Ficou claro isso daí? Portanto, olha só, a normatização, ainda que precária, ou seja, ainda que haja falta de um decreto que regulamente a lei em todo o seu aspecto, tá? Nesse caso, não há que falar no manejo do mandado de injunção, porque a regulamentação da lei existe, muito embora precária ou ineficiente, mas ela existe, tá? O que vai autorizar o manejo do mandado de injunção é só naqueles casos, então, da ausência completa da existência da norma regulamentadora. Certo, pessoal? Vamos aqui em frente, então. Vamos falar, então, do nosso segundo requisito. O segundo requisito que a gente vai verificar aí para o manejo, ou seja, para o manejo do mandado de injunção é a existência de um dever para os poderes públicos em editar as normas constitucionais. Tá? Por que isso daqui? Porque a Constituição, o legislador constitucional, ele traz de forma inequívoca todas as hipóteses, né, previstas na Constituição, né, em que há necessidade da regulamentação de tais direitos. Tá? Então, esses direitos e liberdades constitucionais, né, a própria Constituição já vai elencar quais são as situações em que há a necessidade de sua regulamentação. Tá? E é justamente o pressuposto, né, da ordem do legislador constitucional em regulamentá-las
é que presume o quê? Que há um dever para com os poderes públicos em editar tais normas infraconstitucionais. Daí sim, sob pena de sua inércia, né, o cidadão, né, munido da garantia constitucional prevista lá no artigo 5º da Constituição, lá do inciso 71, então ele pode manejar o mandado de injunção para o exercício desses direitos, tá? E daí, então, a gente chega no nosso terceiro requisito, que diz respeito à efetiva omissão do poder público, tá? Essa efetiva omissão do poder público, daí eu também quero pontuar aqui com vocês algumas situações. A primeira delas é que essa omissão não há que ser imputada apenas ao poder legislativo, tá? Portanto, olha só, não necessariamente, né, há que ser especificamente em relação ao poder legislativo, podendo ser efetivado também o quê? Por outros poderes e por meio de outros atos normativos, tá ok? Então, a menção aqui no texto constitucional diz respeito, então, à omissão do poder público e não tão somente com relação ao legislativo. E a mora? O que vem a ser a mora? A mora é justamente a inércia, né? A omissão do poder público, né, na regulamentação desses dispositivos. Então, é pressuposto da declaração de inconstitucionalidade da legislação, da omissão legislativa, que deve ser reconhecida caso a caso, né? Quando, dado o tempo ocorrido da promulgação da norma constitucional invocada, né, se deva considerar superado o prazo razoável para a edição do ato legislativo necessário à efetividade da lei. Ou seja, nem a inexistência do prazo constitucional para o adimplemento do dever de legislar e tampouco a pendência, né, de projetos de lei tendentes a cumpri-lo podem descaracterizar a evidência da inconstitucionalidade, né, da presente omissão de legislar. Vamos com calma. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu estou querendo dizer com isso daqui que ainda que a Constituição não disponha de forma expressa do prazo para o legislador editar a norma, ou ainda que o projeto de lei esteja em tramitação no Congresso, não descaracterizará a mora, ou seja, a omissão constitucional do dever de editar a regulamentação constitucional. Portanto, está habilitado, então, ao manejo do mandado de injunção nesses casos, tá? Ainda que não tenha o prazo prescrito na Constituição, no texto normativo da Constituição, e mesmo diante daqueles casos em que o projeto de lei já encontra-se em andamento, ainda assim não será considerado descaracterizado a mora em função da omissão constitucional do legislativo, tá? Do legislador. Tá? E que mais eu quero pontuar aqui? O mandado de injunção também não é cabível para exigir-se do Congresso Nacional que regulamente as relações jurídicas decorrentes do quê? Da medida provisória não convertida em lei. Portanto, não cabe mandado de injunção para a medida provisória que não foi convertida em lei. Certo, pessoal? Quero também tratar com vocês aqui de mais um aspecto ainda com relação ainda aqui à efetiva omissão do Poder Legislativo. Vamos baixar um pouquinho para cá, tá? Eu quero conversar com vocês agora sobre a hipótese de superveniência da lei no curso do mandado de injunção, tá? Peraí, o que é isso daqui? Vamos lá, vamos tentar imaginar essa situação aqui na prática. Você tem um direito previsto na Constituição que ainda não foi regulamentado. E daí, uma coletividade ou um indivíduo maneja o mandado de injunção para que para que seja efetivado esse direito, para que ele tenha, então, para que ele possa exercer esse direito previsto lá na Constituição e que ele está impedido ou está inviabilizado justamente em falta, né, da ausência de norma regulamentadora. Só que no curso da ação, ou seja, no decorrer do mandado de injunção,
ou até mesmo no momento do julgamento desse mandado de injunção, durante o julgamento, a fase de julgamento, daí o Congresso resolve legislar sobre aquela matéria. E daí, como é que fica a situação, né, do meu mandado de injunção? Ele perde a sua... ele perde o seu objeto? Ele tem que ser arquivado? Ele vai ser julgado improcedente? O que vai acontecer com esse mandado de injunção? Vamos lá. Primeiro, a gente vai entender aí que o STF adotava, até antes de 2013, o STF adotava a posição, né, de que o mandado de injunção era, então, uma espécie de ação transitória, ou seja, ele só se justificaria enquanto houvesse a omissão. O que significa isso daí, então? A partir do momento em que o Congresso ou o poder público viabilizasse o exercício do direito ou regulamentasse a norma, né, que possibilita o exercício do direito em questão, do direito vindicado, né, perderia, então, o objeto esse mandado de injunção. E, via de consequência, ele seria, então, arquivado, porque a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa, né, já foi resolvida. Então, basicamente, o STF entendia que, no curso da ação, se o sujeito que manejou o mandado de injunção, no decorrer do processo ou até mesmo na fase do julgamento dele, né, sobrevier à lei, ou seja, a edição da norma pelo poder público ou pelo legislativo, nesse caso, então, o seu mandado de injunção seria, né, arquivado ou julgado improcedente justamente por conta da sua perda do objeto, tá? Isso daí mudou, tá? Depois de 2013, o STF, então, passou a adotar uma nova posição. E daí ele passou a entender que a superveniência da lei no curso da ação, ou registrem isso daí, ou até mesmo após iniciado o julgamento, não torna prejudicado o mandado de injunção. Ao contrário, o mandado de injunção terá sua continuidade e será decidido a partir da aplicação ao caso concreto dos parâmetros extraídos da nova lei. Vamos tentar entender por que houve essa mudança, né, de postura do STF. Primeira coisa que eu quero que vocês registrem aí é que não vai se tratar da hipótese de aplicação de uma lei nova, né, para um fato antigo, tá? Ou seja, a gente não está falando aí, tá, de aplicação retroativa da lei nova. Esse é o primeiro ponto aí que eu preciso, né, que vocês tenham em mente, tá? E sim o quê? Da utilização das suas regras, ou seja, né, dos parâmetros que foram, né, criados pela norma para a formulação da decisão que vai solucionar a lide presente naquele caso concreto. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? O direito vindicado já existe. Ele já está previsto lá na Constituição, estava pendente o que? Apenas da sua regulamentação. Portanto, não se trata da aplicação retroativa da nova lei, e sim o que? Apenas dos parâmetros, tá? Para a formulação da decisão que vai resolver essa lide. Tá? Então, com essa mudança de postura do STF, permitiu-se, então, a satisfação do pleito daqueles que, individual ou coletivamente, ajuizaram o mandado de injunção antes do advento da nova lei e, portanto, né, que fazem jus à solução que torne factível o exercício desse direito pleiteado, ainda, né, que o mandado fosse impetrado antes da data da edição, ou seja, antes da data, né, da entrada em vigor da norma regulamentadora, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe aqui um caso concreto para a gente poder analisar, tá? Que diz respeito aos mandados de injunção que estavam em discussão no Supremo, né? Que tratavam da ausência de norma regulamentadora do direito ao aviso prévio proporcional, regra lá do artigo 7º do inciso 21 da Constituição. Tá? O julgamento estava suspenso, então, desde 2011, né? E daí,
em que pese, né, o julgamento, o processo, o mandado de jurisdição já estava na fase de julgamento, né, houve então a edição do ato normativo pelo Congresso Nacional, que aprovou a alteração na CLT, no decreto 5.452, né, para conceder, então, por meio da Lei 12.506, o que ficou conhecido como a Lei do Aviso Prévio Proporcional. E daí, a partir de então, os empregados passaram a ter o aviso prévio mínimo de 30 e no máximo de 90, né, sendo garantido aí 3 dias por cada ano de serviço prestado. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Você estava diante de uma situação em que havia a omissão do poder público, aqui no caso do exemplo, a omissão legislativa, por conta da falta da norma regulamentadora de direito previsto lá no artigo 7º, inciso 21 da Constituição, ou seja, a Constituição já previa o aviso prévio proporcional, mas ainda faltava o quê? A regulamentação dele na norma infraconstitucional. Tá? O que aconteceu então com os mandados de injunção que já tinham sido propostos até aquela data? Tá? E foi justamente esse aqui, tá? O precedente que alterou, ou seja, que promoveu a mudança da postura do STF. Tá? Então, ao voltar a questionar, a tratar do tema lá em 2013, ou seja, percebam aqui que a legislação, a norma já foi editada lá em 2011, mas que os mandados de injunção foram impetrados antes dessa data. Ok? Tá? Só que daí o processo ficou suspenso por esse período, e daí lá em 2013, o Supremo voltou a debater a questão e considerou, aqui que houve então a mudança de postura, porque daí considerou que a superveniência da lei não prejudicava o julgamento dos mandados de injunção impetrados antes do seu advento, ou seja, não prejudicava o objeto do mandado de injunção daquelas ações que já estavam em curso quando o Congresso, então, resolveu editar a norma regulamentadora. Tá? Então, com base nesse novo paradigma construído pela Corte, né, que passou a entender, então, que a nova lei começa a produzir os efeitos a partir da data do início da sua vigência, e que não alcançava, portanto, a situação concreta anterior do impetrante. Tá? Mas não poderia o tribunal julgar extinta a ação, mas sim o quê? Construir uma solução jurídica a partir da nova lei. E daí a linha de raciocínio aqui que foi adotada é justamente aquela a que eu me referi agora há pouco. Né? Percebam aqui que o direito constitucional já estava previsto lá no artigo 7º, inciso 21. O que o Supremo Tribunal fez aqui é limitar a aplicação da lei para os casos novos e construir uma solução para os casos que já estavam em trâmite por meio do mandado de injunção a partir dos parâmetros que foram criados pelo novo texto normativo. Tá? Então, nota-se aqui, então, que não se tratou de dar efeitos retroativos à nova lei, porque o direito vindicado já existia. Ele já estava previsto lá no artigo 7º, inciso 21. Então, tão somente o quê? Utilizar os parâmetros que foram criados pela nova lei regulamentadora, aqui no caso aqui da lei 12.506, para que fossem, então, utilizados como parâmetro para a solução adequada dos mandados de injunção que já estavam em curso. Ok? E com isso daí, então, o Supremo muda, né, a sua posição, passando, então, a adotar o critério de que a edição de norma, né, posterior ao ajuizamento do mandado de injunção, não acarreta na perda do seu objeto. Tá? Pessoal, vou encerrando, então, por aqui essa primeira parte da nossa aula, tá? Eu vou dar um break aqui rapidinho, só lembrando que esse vídeo aqui, ele vai estar disponível para você assistir lá no Blue, tá? Eu vou salvar ele aqui, vou deixar ele para você lá, também vou deixar ele salvo no meu canal no YouTube, daí já peço aqui para você poder se inscrever no meu canal, curtir lá, dar o like lá, tá? Faz os comentários lá, ok? Pessoal,
fica com Deus, até daqui a pouquinho. Já já a gente volta com a segunda parte dessa aula, tá bom? Um abraço aí.